Olá, meu nome é Alessandra Castilho Ferreira da Costa e sou professora e pesquisadora do Departamento de Letras da UFRN. Nesta aula, discutiremos o tópico coesão. Bogrand e Dressler definiram um texto como um acontecimento comunicativo que cumpre 7 normas de textualidade. A primeira norma ou princípio de textualidade é a coesão. A coesão estabelece as diferentes possibilidades em que os componentes da superfície textual podem ser conectados entre si dentro de uma sequência. Isso quer dizer que esses componentes na superfície textual dependem um dos outros, e esse tipo de dependência é uma dependência de natureza gramatical. Como existe essa relação de dependência entre as diversas partes do texto, qualquer alteração entre essas partes afeta o sentido do texto. Por exemplo, imagine uma placa de trânsito com os seguintes dizeres: devagar, crianças brincando. Se você alterar a ordem das palavras nessa placa, você também vai alterar o sentido. Imagine que em vez de dizer devagar, crianças brincando, você diga brincando devagar, crianças. Mudou, não foi? Uma terceira possibilidade seria alterar com a seguinte ordem: crianças brincando devagar. E então você percebe que a ordem dessas partes não é indiferente. Num tipo de ordem, eu vou ter o motorista que deve dirigir devagar. No outro, as crianças é que brincam devagar demais. Assim, você percebe que a coesão, ela se refere aos modos como os componentes do texto, as palavras que ouvimos ou vemos, estão ligados entre si dentro de uma sequência. É lógico que isso também tem a ver com a coerência, ou seja, com os modos como os componentes do universo textual, os conceitos e as relações que estão subjacentes à superfície se unem numa configuração, numa unidade. Por isso, Irandé Antunes diz que a função da coesão é justamente a de criar, estabelecer e sinalizar os laços que deixam os vários segmentos do texto ligados, articulados e encadeados. Sem essas ligações, um texto pode ficar com pontas soltas e aí é muito difícil de interpretá-lo, de reconhecer seu sentido. Esses laços que se criam entre as diferentes partes do texto são de 3 tipos. São as chamadas relações de reiteração, associação e conexão. A reiteração é um tipo de relação em que os elementos do texto vão sendo retomados ou então anunciados. A associação é um tipo de ligação que se dá pelo tema. Diferentes palavras num texto estão ligadas por serem movimentadas quando falamos de um tema específico. Já a conexão é um tipo de ligação entre proposições. E ao ligar proposições, nós interpretamos essa ligação a partir de diferentes relações semânticas, como, por exemplo, tempo, espaço, causalidade, concessividade, finalidade e assim por diante. Irandé Antunes sintetiza essas 3 relações textuais do seguinte modo: reiteração ocorre pelas retomadas de segmentos prévios do texto ou pelas antecipações dos segmentos seguintes. A associação ocorre pela contiguidade semântica entre as palavras e a conexão ocorre pela ligação sintático-semântica entre termos, orações, períodos e parágrafos. Eu vou dar um exemplo de como essas relações aparecem no texto a partir de um trecho da obra O Senhor das Moscas, de William Golding. Vocês conhecem a história? Eu vou dar alguns spoilers aqui só para contextualizar o exemplo. Bom, o plot do Senhor das Moscas é que em um ambiente selvagem, meninos de uma escola militar lutam para sobreviver sem comida, sem abrigo, sem adultos e sem regras. Com isso, eles se tornam caçadores e a inocência é perdida. O protagonista do livro é Ralph e seu oponente é Jack.
À medida que a disputa pelo poder entre Ralph e Jack vai se acirrando, Ralph vai ficando completamente só e teme por sua vida, sabendo muito bem que Jack e todos os demais procuram matá-lo. Em sua fuga, ele corre em direção à praia e encontra um grupo de militares que, com a sua presença, põe fim a essa perseguição brutal. O trecho que a gente vai ler do texto justamente trata dessa fuga. O trecho é o seguinte: Ralph ouvia os passos dos outros rompendo o mato abaixo, enquanto à esquerda o fogo luminoso trovejava. Esqueceu seus ferimentos, a fome e a sede, e transformou-se em puro medo, um medo sem saída, correndo com pés que voavam, atravessando a mata na direção da praia aberta. Manchas dançavam à frente dos seus olhos e se convertiam em círculos vermelhos que se dilatavam cada vez mais depressa até desaparecer. Atrás dele, as pernas de alguém se cansavam e os desesperados gritos ululantes avançavam como um gume cerrado de ameaça, quase a alcançá-lo. Nesse trecho, o nome próprio Ralph é substituído, formando um nexo coesivo, uma cadeia referencial que garante a continuidade tópica e a coerência do texto. Por exemplo, o nome próprio Ralph é substituído por uma elipse de ele antes de esqueceu. Também o pronome possessivo seus em seus ferimentos retoma Ralph, assim como uma elipse antes de fome, a sua fome e a sua sede. Além de algumas outras elipses, a gente tem o pronome reflexivo se em transformou-se, em puro medo, e ainda o pronome possessivo dele em atrás dele. Assim, nesse trecho, o autor retoma sempre a referência a Ralph, seu protagonista. Isto é, portanto, um exemplo de reiteração. Agora vamos ver nesse mesmo trecho algumas palavras que se ligam por associação. Nesse trecho, a gente consegue identificar um campo semântico, ou seja, um tema que liga determinadas palavras, que é o campo da posição ou deslocamento físico. Várias palavras estão relacionadas dentro desse campo, como passos, rompendo, abaixo, à esquerda, correndo, voavam, atravessando, na direção da, dançavam, à frente, depressa, atrás dele, cansavam, avançavam, alcançá-lo, tropeçou, numa, perseguia. Além desse campo semântico, outro bem importante aí na narrativa é o campo dos sentidos, ou seja, audição, visão, tato, olfato, paladar, as sensações. E palavras que pertencem a esse campo e que estão nesse trecho são ouvia, luminoso, trovejava, ferimentos, fome, sede, manchas, olhos, círculos vermelhos, dilatavam, desaparecer, gritos ululantes, cerrado, grito, subiu de tom, viu, chamas, fogo. Esses dois domínios de sentido, eles são bem importantes para a narrativa, porque o autor procura dar uma plasticidade e uma dramaticidade à narrativa, suscitando um efeito de realidade, isto é, colocando a cena de fuga de Ralph diante dos leitores, ao invés de descrevê-la de forma distanciada. Gente, desculpem aí o barulho de fundo. Bom, então vocês veem que essas palavras todas estão ligadas por determinados temas. Aquelas palavras que estão ligadas pela posição ou deslocamento físico e aquelas que estão ligadas pelos sentidos, pelas sensações. Esse tipo de ligação é que é chamado de associação. Ainda nesse trecho, outro tipo de ligação, que é a conexão, é, como eu disse, a ligação entre ideias, entre proposições. Nós temos vários conectores nesse trecho, preposições, advérbios, conjunções, como, por exemplo, a preposição de em os passos dos outros, exprimindo posse, ou então a conjunção enquanto, exprimindo temporalidade e especificamente simultaneidade, ou a preposição a em à esquerda, exprimindo espaço, e entre outras, como por exemplo ainda a conjunção
exprimindo adição, até exprimindo tempo, entre outras. Vamos focalizar aqui o uso da conjunção enquanto para entender melhor essa ligação entre ideias, entre proposições. Enquanto exprime aqui simultaneidade. O que é que está ocorrendo simultaneamente? Ralph ouve os passos dos outros e, simultaneamente, o fogo luminoso trovejava. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo e a conjunção enquanto liga esses dois eventos, esses dois estados de coisa, dizendo para nós que esses dois estados de coisa estão ligados por simultaneidade. Então, toda vez que você vê preposições, advérbios, conjunções coordenativas ou subordinativas num texto, saiba que ali você tem um tipo de relação de coesão que é a conexão, a ligação entre proposições. A relação de reiteração, ela se dá por dois procedimentos, a repetição e a substituição. E esses dois procedimentos têm seus próprios recursos. Como recursos da repetição, a gente tem a paráfrase, o paralelismo e a repetição. E como recursos da substituição, nós temos a substituição gramatical, a substituição lexical e a elipse. Nós vamos olhar mais especificamente agora para os recursos de repetição, isto é, para a paráfrase, o paralelismo e a repetição propriamente dita. A paráfrase é um tipo de repetição de conteúdo, não de formulação. Quer dizer, é voltar a dizer o que já foi dito antes, mas com outras palavras. Há algumas expressões que sempre introduzem paráfrases, por exemplo, em outras palavras, em outros termos, isto é, ou seja, quer dizer, em resumo, em suma. O objetivo da paráfrase é clarificar um conceito e, por isso, ela é importante em diversos discursos, mas especialmente no discurso científico. Vamos ver um exemplo de paráfrase em outro trecho da obra O Senhor das Moscas. Nesse trecho, Ralph encontra um oficial na praia, depois de sua fuga desesperada. O trecho diz o seguinte: o oficial assentiu com a cabeça como se uma pergunta tivesse sido respondida. Algum adulto, alguma pessoa grande com vocês? Sem dizer nada, Ralph abanou a cabeça, deu meio passo atrás na areia e se virou. Um semicírculo de garotos com os corpos pintados de argila colorida e espetos pontudos nas mãos estavam de pé na praia sem produzir som algum. Alguma brincadeira, disse o oficial. O fogo chegou aos coqueiros junto à praia e os engoliu com estrépito. Uma chama, aparentemente isolada, arremessou-se como um acrobata e se espalhou pelas frondes dos coqueiros da plataforma. O céu estava negro. O oficial dirigiu um sorriso animador a Ralph. Nós vimos a sua fumaça. O que vocês andaram fazendo? Metidos numa guerra ou coisa assim? No trecho, algum adulto, alguma pessoa grande com vocês, a expressão pessoa grande é uma reformulação de mesmo conteúdo da expressão adulto, constituindo, portanto, uma paráfrase. Como o diálogo em questão se desenvolve entre um adulto, que é o oficial militar, e uma criança, que é o Ralph, o protagonista de O Senhor das Moscas, o autor da narrativa indica por meio dessa paráfrase o ponto de vista do oficial militar que fala a uma criança e procura adequar seu vocabulário. Por exemplo, em vez de usar a expressão adulto, ao vocabulário infanto-juvenil, com a expressão pessoa grande. O paralelismo é outro recurso de reiteração, mas aí não diz respeito a uma repetição de conteúdo, mas apenas de estrutura. É um recurso muito ligado à coordenação de segmentos que apresentam valores semânticos similares. O que eu quero dizer com valores semânticos similares? Quer dizer que no texto, esses segmentos cumprem uma função semelhante, como, por exemplo, membros de uma enumeração. Muito bem, quando você tem unidades semânticas similares, então você deve ter, para essas unidades semânticas similares, uma estrutura gramatical similar.
Assim, a gente pode chamar o paralelismo de uma simetria de construção. No trecho que vocês veem na tela, a gente identifica uma quebra de paralelismo. O trecho diz o seguinte: o oficial dirigiu um sorriso animador a Ralph. Nós vimos a sua fumaça, o que vocês andaram fazendo? Metidos numa guerra ou coisa assim? Ralph assentiu com a cabeça. O oficial examinou o pequeno espantalho à sua frente. O garoto estava precisando de um banho, de um corte de cabelo, de assoar um nariz e de um bocado de pomada. Ninguém morto, não é? Algum cadáver? Nesse trecho, a quebra de paralelismo ocorre na enumeração contida no trecho. O garoto estava precisando de um banho, de um corte de cabelo, de assoar um nariz e de um bocado de pomada. As unidades banho, corte de cabelo, assoar um nariz e um bocado de pomada são semanticamente similares, pois constituem todas respostas à pergunta: de que Ralph necessita? Enquanto 3 são marcadas pela estrutura preposição, mais artigo indefinido 1, mais substantivo ou expressão nominal substantiva, banho, corte de cabelo, bocado de pomada, uma delas rompe essa arrumação sintática com a utilização do verbo assoar após a preposição de. Para manter a harmonia do plano semântico também no plano formal, a estrutura gramatical deveria apresentar uma arrumação sintática simétrica. Para tanto, uma possibilidade de reformulação é transformar todos os sintagmas introduzidos pela preposição de em sintagmas verbais, como segue: o garoto estava precisando tomar banho, cortar o cabelo, assoar o nariz e passar pomada. Como a gente comentou na aula, a quebra de paralelismo não é uma questão gramatical, não se trata de uma quebra de norma gramatical, mas sim estilística. Irandé Antunes, por exemplo, diz o seguinte: o paralelismo não constitui propriamente uma regra gramatical rígida, constitui, na verdade, uma diretriz de ordem estilística que dá ao enunciado uma certa harmonia e constitui ainda um recurso de coesão, que deixa o enunciado numa simetria sintática que é por si só articuladora. É preciso lembrar que não são só as regras gramaticais que servem às funções textuais, mas também o estilo. Então, o fato de não ser uma regra gramatical não quer dizer que isso não deve ser considerado no texto. Outro dado importante é que o paralelismo, ao dar uma estrutura similar a unidades semânticas similares, facilita o processo de compreensão do texto. Ou seja, o paralelismo não é uma questão de embelezamento do texto, mas de construção do sentido. Um terceiro recurso de repetição é a repetição propriamente dita. Como o próprio nome indica, é uma repetição tanto de conteúdo quanto de forma. É a ação de voltar ao que foi dito antes pelo recurso de fazer reaparecer uma unidade que já ocorreu previamente. Antunes explica que essa unidade pode ser uma palavra, uma sequência de palavras ou até uma frase inteira. No seguinte trecho, há uma ocorrência de repetição. Ralph ouviu os passos dos outros rompendo o mato abaixo enquanto, à esquerda, o fogo luminoso trovejava. Esqueceu seus ferimentos, a fome e a sede e transformou-se em puro medo, um medo sem saída, correndo com pés que voavam, atravessando a mata na direção da praia aberta. Nesse trecho, a repetição da palavra medo tem uma funcionalidade. O autor repete a palavra para dar ênfase ao medo que Ralph sentia. Além de marcar a ênfase, a repetição pode ser usada para outras funções, todas elas coesivas, como, por exemplo, marcar contraste, corrigir, quantificar, marcar a continuidade do tema. Isso significa que não é errado repetir palavras. O que devemos levar em conta é qual é o efeito que o uso daquela expressão no texto vai produzir. Além da repetição,
A relação de reiteração tem outro procedimento, que é o procedimento de substituição, que é a mudança de uma palavra por outra que tem o mesmo sentido semântico, ou seja, textualmente equivalente. A substituição se subdivide em substituição gramatical e substituição lexical. A substituição gramatical ocorre quando existe um componente que é retomado por uma proforma. A proforma é um elemento gramatical que representa uma determinada categoria, como por exemplo o nome. E ela se caracteriza por uma baixa densidade sêmica, quer dizer, ela tem pouco conteúdo semântico. E ela traz as marcas do que ela está substituindo. No caso de retomadas, ou seja, de referência àquilo que foi mencionado antes, temos a anáfora. E no caso de sucessão, em que eu anuncio algo que virá, temos a catáfora. As proformas, ou seja, essas formas com pouco conteúdo semântico e que nos ajudam a substituir outras formas, podem ser pronominais, verbais ou adverbiais e exercem uma função de pró-sintagma, de pró-constituinte ou pró-oração. O que eu quero dizer com isso? Este pró é de um substituto, de algo que está no lugar de outra coisa. Por exemplo, se eu digo, tenho um automóvel, ele é verde, este pronome ele, é uma pró-forma, está no lugar de outra forma. E no caso, é uma pró-forma pronominal. Vejamos mais alguns exemplos. O exemplo que vocês veem na tela, o homenzinho subiu correndo os 3 lances de escadas. Lá em cima, ele parou diante de uma porta e bateu furiosamente. Você tem uma substituição pronominal com um movimento de retomada, quer dizer, de voltar ao termo antecedente. E aí nós temos um processo de anáfora. Então, esse pronome ele retoma o homenzinho. Já no seguinte exemplo, temos uma catáfora. Só faz com autorização, porque autorizando a gente está com crédito para cobrar tudo. A cirurgia, a taxa de sala, taxa de curativo, o que for necessário, sabe? Neste trecho, o pronome tudo anuncia ou antecipa, substituindo o que vem depois, é o que nós chamamos de catáfora. Este tudo engloba a cirurgia, a taxa de sala, taxa de curativo, o que for necessário. Assim, nós temos 2 movimentos. Um movimento que é projetivo e outro que é retrospectivo. O movimento projetivo é para frente, é a catáfora, que anuncia o que vem na sequência. E o movimento retrospectivo é a anáfora, que retoma algo que foi mencionado antes, um já dito. Muito bem, então, na substituição gramatical, nós vamos ter recursos como pronomes pessoais, demonstrativos, possessivos, relativos, indefinidos, que funcionam na língua como elementos de substituição. No exemplo que vocês veem na tela, temos várias substituições pronominais que vão promovendo a continuidade do texto. Por exemplo, o imperador Dom Pedro II é retomado pelo pronome se em se empenhou, ele em ele visitou e lhe em lhe apresentou. O nome Brasil é retomado pelo pronome possessivo seu. E a Exposição Universal da Filadélfia é retomada pelo deítico adverbial lá. Além disso, Alexander Graham Bell é retomado pelo pronome relativo que, pelo pronome possessivo sua, pela expressão descritiva inventor americano e também pelo pronome possessivo seu em seu primeiro comprador. Já a expressão o telefone é retomada pelo pronome lo. A substituição lexical, como o nome já diz, é a substituição de uma unidade lexical por outra unidade lexical. Esse é um recurso importante para a progressão temática do texto e para o gerenciamento das informações. Quando você substitui uma unidade lexical por outra, é possível acrescentar informações e fazer o texto avançar em termos de continuidade temática e de progressão.
Observe o seguinte trecho. Nós vimos a sua fumaça. O que vocês andaram fazendo? Metidos numa guerra ou coisa assim? Ralph assentiu com a cabeça. O oficial examinou o pequeno espantalho à sua frente. Nesse trecho, ocorre uma substituição lexical por meio da expressão descritiva, o pequeno espantalho à sua frente. Esse tipo de substituição contribui, como eu disse, para a progressão temática do texto, pois envolve a caracterização da entidade anteriormente referida, que no caso é o referente Ralph, e o acréscimo de informações, que no caso é a sua aparência de espantalho. A substituição lexical pode ocorrer por meio do uso de sinônimos, hiperônimos e caracterizadores situacionais. A questão da sinonímia é um pouco espinhosa porque é extremamente complexa. Não existe sinonímia verdadeira. Todos os elementos do léxico, de alguma maneira, se diferenciam dos demais. Por exemplo, há uma diferença entre casa e mansão e também entre cachorro e cão. Essas diferenças entre expressões que são consideradas sinônimas muitas vezes dizem respeito ao registro, ao que pode ser mais formal ou informal, ou as conotações, se elas são pejorativas ou positivas, entre outros aspectos. Já os hiperônimos são termos mais gerais que mantêm uma relação com termos mais específicos de parte todo ou de elemento classe. Outra possibilidade na substituição lexical é o uso de uma expressão descritiva, é o que Antunes chama de caracterização situacional. Esse recurso é o recurso de efetuar uma operação de caracterizar uma entidade anteriormente referida de acordo com as propriedades que são relevantes naquele contexto específico. O seguinte trecho da narrativa de O Senhor das Moscas traz exemplos de sinonímia, hiperonímia e caracterização situacional. O oficial examinou o pequeno espantalho à sua frente. O garoto estava precisando de um banho, de um corte de cabelo, de assoar um nariz e de um bocado de pomada. Ninguém morto, não é? Algum cadáver? Só 2 e já sumiram. O oficial se inclinou para a frente e olhou fixamente para Ralph. 2 mortos? Ralph tornou a sentir. Atrás dele, toda a ilha tremia em chamas. O oficial sabia distinguir quando as pessoas diziam a verdade. Deu um assobio baixo. Outros meninos estavam aparecendo, alguns deles bem pequenos, todos queimados de sol, com as barrigas proeminentes de crianças selvagens. Um deles se aproximou do oficial e levantou os olhos. Nesse trecho, o substantivo garoto em o garoto estava precisando de um banho e o substantivo meninos em outros meninos estavam aparecendo são termos sinônimos. Além disso, temos um caso de hiperonímia com o uso da expressão crianças, que é uma expressão mais ampla e abrange um grupo mais amplo do que apenas meninos. Então, este é um caso de hiperonímia. E, por fim, temos aí também um caso de caracterização situacional que eu já mencionei antes, que é a expressão o pequeno espantalho à sua frente, em que Ralph é caracterizado como alguém que tem a aparência de um espantalho e que está à frente do oficial. Ou seja, aqui você tem as características, as propriedades que são relevantes para o contexto da narrativa. O último tipo de substituição é a elipse, que é a omissão de um item lexical recuperável pelo contexto, ou seja, é uma substituição por zero. Pode ocorrer elipse de elementos nominais, verbais e oracionais. No trecho que vocês veem na tela, a elipse é explorada no relato da fuga de Ralph pela mata. Tropeçou numa raiz e o grito que o perseguia subiu de tom. Viu um abrigo explodir em chamas e o fogo o atingiu no ombro direito antes que ele tivesse um vislumbre da água cintilante. Então se atirou no chão, rolando e rolando na areia quente, encolhido e com o braço levantado para se defender, tentando pedir piedade aos gritos.
Antes das formas verbais tropeçou, viu e se atirou, há uma substituição por zero que marca a presença de Ralph. A elipse é um recurso de economia linguística que serve à concisão do discurso e à eliminação de palavras desnecessárias quando as informações podem ser facilmente recuperadas pelo contexto. Esse recurso, no trecho que vocês leem, imprime ritmo à narrativa, o que suscita no leitor a impressão de velocidade da fuga de Ralph. O autor aqui utiliza esse recurso em particular como estratégia de intensificação e, portanto, também de expressividade. Como eu já falei da associação e da conexão, eu apenas gostaria de enfatizar dois aspectos da relação de conexão que são bem importantes. O primeiro, que eu já comentei, é que a conexão é uma interpretação que criamos por meio dos conectores, pois nós que ligamos duas proposições interpretando as relações entre essas proposições, como por exemplo relações de causa e efeito, ou de anterioridade e posterioridade e assim por diante. O segundo aspecto é que a conexão ela tem uma função não só semântica, mas também argumentativa. Ela tem uma função importante no direcionamento do discurso de modo favorável ou desfavorável a alguém ou a algo. Por exemplo, no trecho em que o oficial e Ralph conversam. Ninguém morto, não é? Algum cadáver? Só 2 e já sumiram. Com o uso de só, o autor estabelece de forma implícita uma escala de valores. O advérbio só marca nessa escala de força uma intensidade baixa. Com isso, Ralph dá uma orientação para seu discurso, amenizando o fato de que 2 crianças morreram. Quer dizer, o uso de só é argumentativamente favorável a Ralph. Chegamos ao final da nossa aula e eu espero que ela tenha sido útil para você e que também você tenha um pouquinho de curiosidade para ler o livro O Senhor das Moscas. Fiquem bem e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!